máscara alguma resiste à hora da verdade. Então, por favor, eu vou citar alguns nomes, mas não entenda isso como acusação, como condenação. Primeiro, que as pessoas não estariam aqui para se defender, né? E segundo, que é chato você vir num local e ver pessoas falando mal das outras. Tudo que você ouvir aqui, primeiro, eu estou ouvindo para mim, essa mensagem é para mim, e eu quero compartilhar com você o que Deus falou comigo sobre nenhuma máscara resiste à hora da verdade, ou máscara alguma resiste à hora da verdade. Nós estamos num tempo onde nós estamos nos livrando das máscaras, mas eu não estou falando dessa máscara, eu estou falando da máscara frequentemente religiosa. Frequentemente é a máscara religiosa que não resiste à hora da verdade. Mas tem a máscara do status social, tem a máscara da moralidade hipócrita, tem várias máscaras que quando chega a hora da verdade, elas não resistem, por mais que as pessoas queiram, por mais que nós queiramos, as máscaras não resistem à hora da verdade. Qual é a hora da verdade? A hora da verdade é quando nós somos confrontados com a nossa própria solidão, quando nós nos encaramos no nosso próprio espelho, quando sem ninguém ao nosso redor a gente começa a se dar conta de quem somos, de verdade, de verdade. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com os meninos lá em casa, com o Ezio, com a Rafinha. Deixa você com você mesmo, para você ver quem é você quando você estiver sozinho com você mesmo, entendeu? É mais ou menos assim. Se existe uma solidão doída, é a solidão quando a gente encontra com a gente mesmo, sim ou não? Quando a nossa máscara cai para nós, porque quando a nossa máscara de vez em quando cai para os outros, a gente às vezes nem sente tanto. Às vezes a gente não está nem aí. Estou nem aí, não é fulano que paga as minhas contas, não é ele que paga os meus boletos, não é ele que assume meus BOs, não é? Quando a nossa máscara cai para os outros, parece que a gente não está nem aí. Mas quando a nossa máscara cai para nós mesmos, que como a gente dizia antigamente, quando cai a ficha, quem aqui não entende essa expressão, quando cai a ficha? Eu acho que só as crianças, né, e os jovens. Antigamente tinha um orelhão e a gente colocava ficha para ligar. Quem é desse tempo? Deixa eu ver, levanta a mão, deixa eu ver. Tempo do orelhão. Tem gente que não levantou a mão para ninguém descobrir a idade. Então, colocava ficha lá para a gente fazer a ligação. E quando caía a ficha é que a ligação completava. Então, esse ato de ligação completar, eu estou explicando gíria antiga, eu estou ficando velho. Sangue de Jesus tem poder. Gíria do meu tempo, não é? É do seu também, Esther? Então, quando caía a ficha é porque a ligação completava, é porque de fato estamos nos comunicando. É dessa máscara que eu vou falar o tempo todo. É do cair dessa máscara que eu vou abordar nessa mensagem em nome de Jesus. Então não pense, é indireta para fulano, é recadinho para ciclano. Não, cara, Deus falou para mim. E como eu achei forte para a minha vida, eu quero compartilhar com você. Caso Deus fale com você, eu vou ficar muito feliz, porque eu fiquei profundamente impactado quando Deus falou comigo nessa palavra, para a honra e glória do Senhor Jesus. O texto está aí, Tiago 1,14. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça quando essa o atrai e o seduz. Engraçado que esse texto está dentro de um contexto da carta de Tiago, que relata quando o povo de Deus, sofrendo uma das maiores perseguições pelo Império Romano, tem que abandonar as suas casas só com a roupa do corpo. Tinha gente que fizesse o que estivesse fazendo, tinha que rachar fora, cair no capinado, deitar braqueado, como diz no bom mineiro, sabe? Fugir para preservar a sua vida. Então, uma grande massa humana, comparada a essa que nós estamos vendo hoje, desse massacre que a Rússia está fazendo contra a Ucrânia, mais de 4 milhões de pessoas refugiadas, já deixaram o seu país de origem,
para outros países sem destino, sem endereço certo, sem saber o que vão encontrar. E foi isso que aconteceu na carta de Tiago, quando o império forçou com que os cristãos abandonassem as suas casas por causa da sua fé. Então parece que estamos vivendo um remake, sabe, destas cenas. O que aconteceu lá na carta de Tiago é o que está acontecendo hoje entre Rússia e Ucrânia, só para você situar e localizar, está entendendo? Dentro desse contexto, Tiago escreve para esse povo que está fugindo, para fazer com que as relações, para ajudar com que as relações deles fossem mais saudável, mais sadia possível. Por quê? Quando nós estamos sofrendo, é provável que nós é provável que a gente não se cuide ou não cuide das nossas relações. Você me entende? Eu me explico? Quando a gente está sofrendo, parece que a gente se fecha na nossa bolha e o que acontece do lado de fora não é tão importante. Então, Tiago tem o interesse de escrever para esse povo e de fazer com que eles, apesar do sofrimento, tenham lugar para relações sadias. Tá bom? E ao escrever isso, ele tem um capítulo ou um departamento específico para como você lida com as tentações. E quando ele vai tratar de como lidar com as tentações, ele vai cair aí logo no capítulo 1, e ele vai falar o seguinte, esse texto aqui está dentro desse contexto, ele vai falar assim: ninguém, preste atenção, ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, Deus está me tentando. Pelo contrário, Deus a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. E tem todo um mecanismo de sedução, de atração, de sedução, de pecado e de morte. Quando é que as máscaras caem? Quando na solidão nós somos tentados e nós temos que tomar a decisão: resistir ou nos render, resistir à tentação ou ceder às pressões, sejam do corpo, sejam da alma, sejam do ambiente externo, sejam de pessoas que estão nos forçando, seja da situação que nós estamos enfrentando, seja de uma doença, seja do que for. A hora da verdade é justamente essa, quando nós temos que decidir: ou resistimos, ou nós cedemos à pressão. Eu estava vendo a história de Whitney Houston, uma das cantoras mais cuja voz era mais privilegiada que eu já ouvi, sabe? E de verdade ela era chamada de a voz. Não sei se você lembra de Whitney Houston. Ela protagonizou um dos maiores sucessos de bilheteria. A música ficou no ouvido de todo mundo. Era assim. Você acha que eu vou cantar? Não vou nada. A música de O Guarda-Costa. And I will always love you. Tem até melismo, né? Estou ficando bom nesse negócio. Então, essa é Whitney Houston. Ela começou muito novinha numa igreja evangélica. Começou a cantar aí na igreja evangélica. Ela fazia par com a sua mãe a levava para a igreja, orava com ela, buscava Deus com ela, e ela foi crescendo. Aos 15 anos de idade, ela teve um sucesso estrondoso, ela foi descoberta por um grande empresário nos Estados Unidos, e ao longo da sua vida, ela chegou a ficar no primeiro lugar das paradas de sucesso do mundo, por várias vezes. É sem dúvida, historicamente falando, a maior recordista de primeiro lugar nas paradas de sucesso de todos os tempos, da indústria da música. Só que Whitney Houston, gravando ou falando sobre os seus medos e falando sobre as suas vidas e falando sobre as coisas que a assustavam, sobre os seus fantasmas, ela falava que ela tinha um sonho recorrente na sua vida, e o sonho era o seguinte: segundo ela sonhava sempre que ela estava andando num local perto de uma ponte, e ela corria para fugir de um homem muito grande, muito forte e muito assustador.
E ela sempre corria, e o homem sempre estava atrás dela. E ela não entendia por que aquela grande perseguição. E ela sempre caía e se levantava, e aquele homem nunca a pegava, nunca. E ela sempre que acordava, ela contava esse sonho para a mãe dela, e a mãe dela falava assim: filha, esse é o diabo. É o diabo que sempre quer te perseguir, que sempre te persegue, sempre vem atrás de você, sempre vem tentando te amedrontar, sempre vem tentando arrasar com a sua vida. Mas sabe de uma coisa? Ele nunca vai conseguir. Enquanto você estiver na presença de Deus, ele nunca vai conseguir. Infelizmente, isso não aconteceu só com Whitney Houston. Isso acontece com milhares e milhares de pessoas, quem sabe até com você e comigo, que resiste durante um tempo na presença de Deus e depois entra naquela vibe de: eu vou ver o que é dar uma chance para essa tentação, para esse mal, para essa coisa que quer, ou para esse prazer. E nessa de querer ver o que vai dar, a gente sempre se dá mal. Ela se envolveu com drogas, ela se envolveu com bebida, ela teve uma vida de muito sofrimento no seu casamento, e uma morte trágica. Morreu, foi encontrada morta em 2012, na banheira da sua casa, dentro da banheira, afogada na banheira, com sinais de crack, de injeção de crack e de bebida alcoólica. Em uma das entrevistas que ela deu antes de morrer, uma das últimas entrevistas, a Oprah Winfrey, ela foi perguntada: você está livre das drogas perto de 2012? Você está limpa? E ela virou e falou assim: Oprah, hoje eu estou, porque isso é uma luta diária, é a minha luta de cada dia. Sabe quando as máscaras caem? Não é quando nós passamos pela tentação, mas é quando nós, querendo resistir, acabamos cedendo às pressões, cedendo. Quem sou eu para julgar Whitney Houston e chegar aqui para falar para você: ela morreu e foi para o inferno? Gente, eu não sou porteiro nem do céu nem do inferno, sabe? Então, e não sou aquele que distribui diploma de salvação e nem atestado de condenação para absolutamente ninguém. Sabe como eu enxergo Whitney Houston? Como uma pessoa muito amada de Deus, profundamente amada por Deus, que apesar das suas lutas, no finalzinho de sua vida, voltou para Jesus, teve o seu momento com Deus. Pastor, mas ela morreu de overdose. O que me importa saber a forma que ela morreu? Deus não está nem aí para a forma que você vai morrer. Deus está aí para a forma que você vai e está vivendo. Porque enquanto nós sustentarmos ou conseguirmos sustentar uma máscara religiosa, através das quais as pessoas nos veem, nos aplaudem, nos exaltem, quando essa máscara cair e descobrirem quem de verdade nós somos, será que nós ouviremos aplausos ou vaias de condenação? Ninguém, ao ser tentado, você sabe o que é tentação? Tentação é como se fosse um passarinho voando sobre sua cabeça. Você não pode impedir que ele voe, faça um sobrevoo na sua cabeça. Dizem que eu tenho aeroporto de mosquito, né, na cabeça. Os carecas têm aeroporto de mosquito. O Dani está com aeroporto esses dias, que ele quase rapou a cabeça. Nós não podemos evitar que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. Mas vem cá, você pode evitar que ele pouse sobre sua cabeça, sim ou não? Sim ou não, pessoal? A tentação é justamente isso. Você pode ser tentado pelos seus próprios desejos e cobiças, segundo diz o texto. Você pode ser tentado por pessoas, ou você pode ser tentado por Satanás, pelo diabo. Mas nenhuma dessas tentações vão determinar se você usa ou não a máscara,
sabe, de santarrão ou de santarrona, para fingir aquilo que você não é, e que só Deus e o diabo veem, e você e eu sabemos. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. O texto diz que nós somos cheios de cobiça dentro de nós mesmos, e com elas nós temos que lutar, e temos o dever de vencer. Eu não sei, sabe, parece que esse papo é meio pesado, é meio maçante, mas eu fui orientado por Deus a vencer essas coisas na minha vida. Por que você acha que por ser pastor eu não sou tentado? Eu estive no mosteiro de São Bento, em Olinda, Pernambuco, e eu visitei o mosteiro de São Bento, o lugar onde ficam os monges, o abade, os monges, e eles estavam conversando sobre uma história que tem sobre o mosteiro e São Bento, e dizia a eles que o diabo olhava para eles e ficava preocupado com o que estava acontecendo lá, e não com o que estava acontecendo no mundo, porque o que estava acontecendo no mundo já era debaixo do controle dele, o diabo. Ele queria mesmo era tirar do mosteiro de São Bento as pessoas que estavam ali para buscar a Deus. Sabe, o diabo não está preocupado com o que vai acontecer, por exemplo, no carnaval, com o que está acontecendo com pessoas que não levam a Deus a sério. O diabo está preocupado com o que você está fazendo, porque ele vigia a sua vida. O diabo vigia a minha vida. Tranquiliza, fica calmo, sabe? Mantenha calma. Eu não estou te dando uma notícia assustadora e pavorosa, não. A Bíblia já dizia isso. O diabo anda ao nosso derredor, procurando alguém, rugindo como se fosse leão, procurando alguém que ele possa tragar. Está escrito. Então não é nenhuma novidade para você ficar, não é não? A carne e o mundo colaboram e corroboram com essa tentativa de tragar-nos. Aí a gente tem que decidir: ou vive uma vida autêntica, ou a gente usa uma máscara para enganar e para ludibriar as pessoas, para iludir vidas acerca daquilo que nós somos. Hoje Deus está te convidando, me convidou a que eu tirasse a minha máscara. Ei, prazer, eu sou Evandro Pereira Borges Júnior, pecador como você, que sofre tentações o dia inteiro, em todas as áreas da minha vida. E por sofrer todas essas tentações em todas as áreas da minha vida, é que Deus falou comigo: não use máscaras, não tente fingir para as pessoas aquilo que você não é. Fragilize-se quando você precisar se fragilizar, seja forte quando você precisar ser forte, peça socorro todas as vezes que você se encontrar em perigo. E esses 3 conselhos de Deus são os 3 conselhos que vão nos ajudar a nunca mais usar máscara. Ninguém precisa olhar para mim e esperar de mim uma santidade excessiva que eu não possa sustentar. Você precisa olhar para mim e olhar e entender que eu sou um homem sujeito às suas mesmas paixões, mas vivendo na presença de Deus e lutando uma luta por dia, uma batalha por dia, e tendo que vencer uma batalha por dia, como fez o Whitney Houston e como faz milhares e milhares de pessoas na face da terra. Para isso eu tenho alguns alertas que eu gostaria de compartilhar com você. Vamos lá? Quais são os alertas que eu preciso compartilhar com você? Tá dando para ler, pessoal? Se não der, eu digo a referência e você busca aí, tá bom? Primeiro alerta: não deis lugar ao diabo. Sabe quando a gente está num lugar cheio e entra uma mulher grávida com uma pessoa, é uma criança, né? Com uma criança no colo, e só tem o nosso lugar, sabe, para ela sentar, a gente levanta e dá lugar para ela, né? Sabe esse ato de dar lugar, se levantar de onde você está sentado e ceder o seu lugar? É isso que o texto está dizendo para nós não fazermos com o diabo. Me explico.
A Bíblia também em Efésios diz assim: vocês ou nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, acima, diga comigo, acima de todo principado e potestade que se nomeia na terra e embaixo da terra. Deu para entender? Assentados em lugares celestiais. Aí o texto de Efésios diz assim: não deis lugar ao diabo. Por quê? Você está assentado acima de todo principado e potestade. Dar lugar ao diabo é sair deste lugar de autoridade e se render ao lugar de submissão ao que ele está. Então lembra, todas as vezes que você for tentado, sabe, algum pecado ou alguma coisa, lembra, pode ser que você esteja, chuvinha, glória a Deus, pode ser que você esteja sendo tentado a dar lugar ao diabo. Lembra desse texto? Olha aqui, em nome de Jesus: não deis lugar ao diabo. Continua sentado em lugares celestiais, continua sentado neste lugar de autoridade que Deus te colocou, continua sentado acima de todo principado e potestade. Não se renda, não se inferiorize, não se rebaixe à posição em que ele está. Onde que deve estar o diabo? Sempre debaixo dos nossos pés. Eu vou te fazer a pergunta e você me responde: onde o diabo deve estar sempre? Eu não vi autoridade nenhuma nisso. Onde o diabo deve estar sempre? Lembra disso. E lembra, não deis lugar ao diabo. Segundo alerta. Por quê? Mateus capítulo 6, 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ninguém, ao ser tentado, diga: estou sendo tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, cada um é tentado pela sua própria. Onde está a cobiça? Dentro do coração. A cobiça diz respeito àquilo que nós transformamos como tesouro para nós. E quando nós colocamos o nosso coração nisso, presta atenção, seja uma pessoa, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja um objeto, seja o que for, seja dinheiro, seja igreja. Quando colocamos isso no nosso coração e transformamos isso em tesouro, corremos o risco muito sério de termos isso roubado pelos ladrões da alegria. Deu para entender? Terceiro alerta: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quer não usar máscara? Tem um movimento duplo. Sujeite-se a Deus. No mundo tão difícil, daqui a pouco eu vou ler um texto. No mundo tão difícil, em que vale tudo, parece que a gente está vivendo o pós-modernismo. O modernismo já dizia que o pós-modernismo já dizia que vale tudo, vale ser o que você quiser, vale ter o que você, sabe? Essa situação que você vê na televisão, não vou ficar gastando tempo aqui. A Bíblia diz assim, que você tem que manter um padrão de santidade, você tem que manter um padrão de distanciamento do mundo, você tem que manter um padrão de linguagem sadia, você tem que manter um padrão de relacionamentos saudáveis, você tem que manter um padrão de hábitos saudáveis para glorificar a Deus e para fazer com que seu corpo não sofra. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, é o primeiro movimento. Segundo momento: resista ao diabo, e você vai ver o diabo fugindo de você. Amém? Quarto: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Quando o autor da carta aos Hebreus disse isso, ele estava querendo dizer que existe um limite para nós resistirmos às tentações. Qual é o limite? É quando aquilo for mais forte do que nós? É quando não, tem que ir até o sangue. Se precisar morrer para resistir à tentação, morra, porque dura coisa vai ser cair nas mãos do Deus vivo.
Deu para entender? Sim ou não? Então vamos para a estratégia. Consegue ler comigo? Vamos lá. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Para que deu para entender que tem uma diferençazinha. Não sou melhor do que ninguém, pessoal. Você não é melhor do que ninguém, mas temos um padrão diferente desse padrão. Vivemos como homens, mas precisamos entender que não precisamos e não podemos lutar com as estratégias deste mundo, não segundo os padrões humanos. Continuamos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Às vezes a gente para e pensa assim: tão difícil resistir às tentações, mas está aqui o padrão. Como resistir às tentações de maneira que a gente não precise usar máscara, sabe? Entenda que você não pode usar as mesmas armas que este mundo usa. Qual é a primeira arma? Máscara. A máscara de uma pessoa que nunca falha, a máscara de uma pessoa que nunca erra, a máscara de uma pessoa que nunca peca. Tá ligado? Tá entendendo? Eu me explico nisso. Não vivemos de acordo com este mundo. Eu não preciso ser um superstar. Deus não tem preferidos, mas todo aquele que busca encontra. As nossas armas não são humanas e elas, pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra Deus. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Tem uma briga agora, é ano eleitoral, e como pastor do Fruto da Oliveira, eu tenho a obrigação de orientá-lo quanto a isso. Ano eleitoral. Vai se levantar crente brigando com crente, irmão brigando com irmão, pai brigando contra filho por causa de candidato, por causa disso, por causa daquilo. Se o partido tal ganhar, vai ser um caos no mundo, o Brasil. Gente, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir argumento, toda pretensão que se levanta, seja qual for o governo de Deus é maior. Você está entendendo? Então, por isso que eu estou querendo te dizer, para de usar máscara política. O seu irmão precisa de você como um ombro amigo, como árvore frondosa no dia do calor excessivo. Seu irmão precisa de você. Você não é um contrapartidário do seu irmão. Para com isso. Irmãos, em nome de Jesus, não quero ver ninguém no Fruto da Oliveira brigando por causa de Lula, por causa de Bolsonaro. Por favor, em nome de Jesus, vamos amadurecer. A nossa luta não é contra governos, a nossa luta é contra o diabo, a carne e o mundo, e essa luta é muito pessoal. Sim ou não? Então, não perca tempo, companheiro. Tá ok? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não estou falando isso porque eu sou isso ou aquilo. Eu estou falando isso porque o mundo precisa de uma igreja unida. Porque se essa igreja se morde, se despedaça, o que ela vai servir para o mundo? Tá? Mas vamos, além das estratégias. Oi? Além das estratégias, vamos aqui, vai menino, para uma certeza. E eu preciso que você leia essa certeza comigo, porque é isso aqui que vai nos ajudar a nos manter limpos, livres e leves, tá? 1 João 1, de 6 a 10. Dá para a gente ler? Dá, pessoal? Se dissermos
que temos comunhão com Ele. E o que, pessoal? E andarmos em trevas. O que é isso? Máscara. Temos comunhão com Deus. Na verdade, nós dizemos que temos comunhão com Deus e andamos nas trevas. O que tem que fazer para as pessoas não entenderem que eu ando nas trevas? Usar uma máscara, uma maquiagem, não é não? Mentimos e não praticamos a verdade. A hora da verdade está chegando, não é não? Vamos embora. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Entendeu o que eu acabei de dizer? Sim ou não? Gente, está mais do que claro. A hora da verdade é quando eu posso andar com meu irmão que pensa diferente de mim. Cadê o glória a Deus? Só tem glória a Deus para anjo nessa igreja? Vamos lá, eu vou repetir. Andamos na luz quando temos coragem de andar com um irmão que pensa diferente de mim. Tchau, vou embora. Você não entendeu? Entendeu? Eu vou ler o texto deve dar mais tal. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando é que nós estamos na luz? Quando temos coragem, capacidade e habilidade de andar com o nosso irmão que pensa diferente de nós. Cadê o glória a Deus? Parece que vai entendendo aos poucos, né? Parece que a ficha vai cair. Não cai, não completa. Senão, o que a gente tem que fazer? Usar uma máscara, sorrindo, né? Pinta um sorriso na máscara, mas por dentro está fazendo careta para o irmão. Se andamos na luz, como Ele está na luz, tem um padrão, é como Ele está na luz. O texto continua: se dissermos, vamos lá, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não habita em nós. Ninguém vai dizer que não tem pecado e que não é pecador. Isso seria usar máscara. Não, pecado você não tem que esconder, você tem que vencer. O pecado você não tem que condenar nos outros, você tem que condenar em você mesmo. O pecado você não tem que apontar nas multidões, você tem que se precaver e fugir dele. Mas sobretudo, você tem que confessar o pecado. Sabe o que é confessar? É na sua oração concordar com Deus que aquilo entristeceu o coração dele, atrapalhou a sua relação com ele, e você não quer mais se render a esse babado. Deu para entender? Sim ou não, pessoal? Quando é a hora da verdade? Uma das cenas mais clássicas da hora da verdade é essa aqui. Não está dando para ver, né? Ô Jó, apaga a luz aí um bocadinho. Aí, tá dando para ver agora? Sim ou não? Que cena você acha que é essa? A de Jesus sendo tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus foi tentado pelo diabo.
Ele estava com fome, estava fraco. O diabo o encontra no deserto e olha para ele e fala com ele: eu não sei qual que é a voz do diabo, né? A gente imita a voz do diabo às vezes como uma voz muito feia. Se ela fosse feia, a gente não caía na voz dele, na lábia dele. Você concorda comigo? Né? Então, pensa na voz dele como uma voz que te convenceria. Aquela voz do político que te convenceu, aquela voz do vendedor que conseguiu vender para você, aquela voz daquele crush, é crush que fala? Que te conquistou. Pensa naquela voz, pensa na voz do artista de cinema, de YouTube, mas pensa numa voz sedutora. Não pensa na minha, por favor. Mas veio a voz do diabo, e veio o próprio diabo e falou: se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Ele falou: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E foi assim por duas outras tentações, envolvendo fragilidade, necessidade e a possibilidade de ser maior do que Deus, ou de ter uma solução além daquelas soluções que Deus possa dar. Foi a tentação clássica. Como Jesus resolveu essas tentações? Primeiro, ele não foi para o deserto sozinho. A Bíblia diz: Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se você quer nunca usar máscara e sempre resistir na hora da verdade, não entre nos seus desertos sozinhos. E se você está no deserto com a sensação de que está sozinho, invoca o Espírito Santo para estar com você agora, em nome de Jesus. Amém? Segundo, Jesus respondeu com a palavra. A palavra que estava impressa no coração e na mente de Jesus foi o que ele respondeu para o diabo nas três tentações, ou pelo menos nas duas tentações. Nas duas, ele respondeu: está escrito, está escrito. Sabe por quê, pessoal? É o que está escrito que vai te livrar da tentação e que vai te dar força para você resistir. É o que está escrito, não é o que eu estou dizendo como pastor, mas é o que está escrito na palavra que vai te alimentar. Por isso eu te oriento: leia a palavra todos os dias, lê trechos grandes da palavra. Não estou entendendo, mas entenda, isso vai fazer o trabalho de Deus na sua vida. É assim que acontece. Então, entenda que você não está sozinho. Se tiver, clame pela presença do Espírito Santo. Segundo, use a palavra de Deus e não máscaras. Use a palavra, tá? Terceiro, use a autoridade. O que Jesus Cristo falou no final para o Satanás? Não, no final, levou a um monte muito alto, mostrou todos os reinos da terra e falou assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que Jesus respondeu para ele? O que Jesus falou para Satanás no final? Ele falou: só a ele darás. E no final ele falou o quê? Sai. Ele não falou sai? Retira-te, Satanás. Eu quero te desafiar. Sempre faço isso, não sei se você vai cair dessa vez. Como é que você acha que Jesus falou retira-te? Vou contar até 3 e você vai falar, não retira-te, vamos simplificar, sai. Você vai falar um sai. Mas como você imagina que Jesus falou para Satanás? Porque ele tentou Jesus 3 vezes, tá? E Jesus já estava, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Sai! Se você tivesse 40 dias
sem comer, você teria essa força? Eu acho que você não teria essa força. Você não teria nem fôlego para falar. Mas foi bonito esse sai que Josias falou. Foi bonito o seu sai, foi bonito. Sai da autoridade, né? Mas eu estava pensando, ele deve ter falado assim: sai, sai, sai. Às vezes a gente está tão cansado, está tão maltratado pela vida, está tão espezinhado pela situação, que a gente pensa que não tem nem mais força e nem autoridade. Olha, Jesus mostra nesse texto que ele, com o fôlego, expulsou o cão. 40 dias sem comer. Ele já não tinha força para dizer esse sai que tão lindamente nós falamos, para mostrar para a gente que o que a gente precisa para vencer essa luta não é força, mas é autoridade. E quando é que nós temos autoridade? Quando a gente não precisa de máscara para fingir o que somos, nem na presença de Deus e nem na presença das pessoas, principalmente na presença do diabo. Principalmente não, também na presença do diabo. O que eu estou querendo dizer é que eu não sei como você chegou aqui hoje, para a sua hora da verdade. Eu não sei qual é a força que você tem. Quem sabe você vai me dizer: pastor, eu já estou sem força. Eu te convido a entender, primeiro, na hora da verdade, você tem que entender que se você clamar, o Espírito Santo vem. Amém? Sim ou não? Se você clamar agora, o Espírito Santo vem. Aí você não vai estar mais sozinho no seu deserto. Segundo, peça o Espírito Santo para trazer na sua mente a palavra de Deus. E é essa palavra que vai te encher de coragem e de autoridade. O Senhor guia os passos do homem bom, da mulher boa, e no seu caminho se alegra. Se cair, não vai ficar prostrado, nem vai precisar usar máscara, porque o Senhor o levanta pela mão. Hoje é a hora da verdade, mas hoje é a hora de nós vencermos toda tentação, todo mal, em nome do Senhor Jesus. Quem precisa e quer, fique de pé e eu vou orar por você. Nós vamos receber uma oração em nome de Jesus. Só quem precisa e quer vencer, em nome de Jesus, vai ficar de pé. Amém? Você tem que viver livre, leve e solto, em nome de Jesus. O pecado vai voltar a ser um acidente na nossa vida, um acidente. E se ele acontecer, ei, tem perdão de Deus para você, tem perdão de Deus para a sua vida. Você não vai ser condenado ao inferno, porque Deus já te tirou de lá em Cristo Jesus. Então celebre a sua liberdade, a sua vida nova em Cristo. Se cair, não vai ficar prostrado, o Senhor vai te tomar pela mão. A partir de hoje, nunca mais máscaras, nunca mais. Seja quem você é, assuma os seus erros, porque foi assim que Deus nos encontrou. Não é verdade? Eu sempre digo assim: Deus nos ama e começa a habitar em nós como nós estamos. É lógico que a gente não vai ficar como estamos, que Ele vai mudar, mas Ele chega e não tem vergonha de habitar em nós como estamos. Para que mais? Para constar, essa mensagem não é sobre a máscara sanitária. Amém? O pastor Merindo vai orar. Toma posse dessa vitória em nome de Jesus.
Te agradecemos por cada vida que adentrou a este santuário nesta noite, ó Pai. E que Tu possas contemplar agora cada coração. Amém, Pai. Jesus. E no nome do Senhor Jesus, que o Teu povo tome posse da palavra desta noite, a palavra de vitória, ó Pai. Que todos possamos, ó Pai, resistir ao diabo. Amém. Porque ele vai fugir. Amém. Resista o diabo. Tome esta palavra e ele vai fugir. E você tomará posse da tua vitória, posse da tua bênção. E você receberá a unção do Espírito Santo, a unção da palavra que é viva, santa e poderosa no teu coração. Porque é a palavra de Deus que nos traz consolo. É a palavra de Deus que nos traz livramento. É a palavra de Deus que amarra o diabo. É a palavra de Deus que nos impede de cair. Somente a palavra de Deus nos impede de cair e tropeçar. No nome do Senhor Jesus, guarda a fé do teu povo. No nome do Senhor Jesus, guarda o coração do teu povo, Pai. E no nome do Senhor Jesus, que o teu povo cresça na tua presença. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.